O seu inferno ou justiça divina segundo o Espiritismo. Aqui nesse capítulo, como fala muito em reforma íntima, as penas futuras, nós vamos fazer uma retrospectiva do que a gente estudou aqui. Nós já postamos um falando só à luz da doutrina espírita, e agora aqui nós vamos associar a doutrina espírita e homeopatia. Como que a gente vai poder entender esse processo evolutivo na desintoxicação nossa, na nossa limpeza espiritual? Entendendo que a homeopatia nos ajuda na purificação do espírito, nós vamos então começar a fazer então aqui uma ligação, onde o Evangelho deve prevalecer sempre. Por uma consequência natural, desde o princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou de quaisquer outros fluidos. É assim, por exemplo, que o glutão enche-se a boca de saliva diante de um prato apetitoso. Bom, quando nós falamos em disposições morais, nós temos que lembrar do parágrafo 212 do Organon, quando ele fala que, para o remédio fazer a cura, ele tem que agir nas predisposições mentais e morais da alma, da pessoa. Então, só vai ter cura se nós mudarmos as nossas predisposições éticas e morais. A homeopatia consegue fazer com que nós desbloqueemos determinadas energias e transmutemos alguns sentimentos, e alguns, principalmente as nossas reações mentais. Ao conseguirmos ter as reações mentais mais leves, mais serenas, nós precisamos então evangelizar nossos sentimentos para que a gente não volte a se complicar e começarmos a agir dentro de um parâmetro de entendimento do Evangelho. Então, entender o Evangelho é entender mecanismos de raciocínio, mecanismos de entendimento que nos faça se sentir melhor, que nos faça entender melhor a vida e as situações que ela nos oferece. Da mesma forma, quem é muito glutão são os carbônicos. Ao nos tratarmos desse lado carbônico, que é muito delicado, nós vamos educar a nossa alimentação. Mas se nós não tivermos o firme propósito de educar a nossa alimentação, a gente vai comer gostosamente. E na maioria das vezes, eu já podia observar em mim mesmo o efeito, à medida que alguns remédios são tomados, que muda radicalmente o nosso modo de pensar e de agir, associado a isso, alguns espíritos se manifestam na reunião mediúnica, e a gente vê que a partir dali houve uma grande transmutação nossa, e principalmente em relação à forma de nos alimentar, à disposição em fazer exercício e à disposição em geral. Por isso, queria que vocês refletissem o seguinte: à medida que a gente toma um remédio, participa de reunião mediúnica e evangeliza nossos sentimentos, então vamos inverter. À medida que a gente vai buscando se evangelizar, tome a homeopatia e participe de reunião mediúnica, porque primeiro a gente tem que entender que nós temos que nos evangelizar, aí a gente vai se tratar, e na mediúnica não quer dizer que você tem que esperar uma coisa acontecer para outra. As coisas vão acontecendo, às vezes, tudo junto. A nossa melhoria é muito mais palpável, é muito mais visível, é muito mais sentida por nós. Isso é importante a gente entender. Certo é que a iguaria não pode exercitar o órgão do paladar, uma vez que com ele não tem contato. É, pois, espírito cuja sensibilidade é despertada, que atua sobre aquele órgão pelo pensamento, enquanto que outras pessoas permanecerão indiferentes às vistas do mesmo Zavsepipe. É ainda por este motivo que a pessoa sensível facilmente verte lágrimas. Veja bem, todos nós gostamos de determinados alimentos. Então, você chega no restaurante e olha lá aquela omelete muito bem feita. Aí você chega, enche a boca d'água e fala assim: vou pegar um prato de omelete. Aí o outro que está perto de você fala assim: nossa, que omelete bonita, vou pegar meia omelete. A outra pessoa mais educada, mais comedida, ela vai associar: poxa, eu só preciso de um quarto dessa omelete. Então são 3 pessoas diferentes que tiveram reações diferentes frente ao mesmo alimento. Mostra que eles têm sentimentos diferentes, reações mentais diferentes e companhias espirituais diferentes.
E, muitas das vezes, o médium é influenciado pelos espíritos que estão por ali querendo um prato de comida. Em todo lugar vai existir, inclusive dentro da sua casa. Então, você souber comer aquele seu pedaço, vai fazer a diferença. Você comeu aquele pedaço, satisfez-se, vai seguir seu caminho, vai seguir seus processos naturais de digestão, de consumo de energia e vai evitar a obesidade tão perigosa. E como ele fala aqui que não tem algo palpável fisicamente para excitar a sensação de querer comer, apenas o espírito que sente e capta essa sensação, também existe aqueles momentos que o nosso espírito, a nossa alma encarnada, associada a algum espírito que está por perto da gente, leva-nos a comer muito. E é interessante que, certa vez, atendemos um espírito que atormentava uma amiga nossa que gostava de comer demais. E o espírito disse: eu vou fazê-la comer muito e engordar igual uma bola, depois ela vai ficar magra igual um palito. É dentro desse processo que a gente tem que procurar entender que tudo tem influenciação espiritual. Na série de estudo que nós fizemos, o livro Obsessão e Desobsessão, que é Gelson, tracinho, Obsessão e Desobsessão, tracinho, Sueli Calda Schubert, tracinho, PL. Você vai ter todo o livro de Obsessão e Desobsessão. Ele traz para nós um conjunto de fatores importantes para nós entendermos como podemos nos adaptar, nos melhorar e nos fazermos melhores. E o detalhe é assim, como também existem pessoas sensíveis que facilmente chegam às lágrimas. Quando nós estamos acompanhados de espíritos mais humanos, com melhores sentimentos, a gente torna-se mais emotivo. E, inclusive, a emotividade tem uma vasta possibilidade de remédios na homeopatia que é sensível à música. Ele chora por música, fica dócil diante de uma música, então fica muito irritado, muito bravo diante de uma música. Sensível por música tanto é para se comover como para ficar furioso. Existe também, logicamente, a possibilidade de existir influências espirituais da mais adversa. É lógico que existem, porque no livro dos Espíritos nos é respondido que os Espíritos influenciam nossa mente muito mais do que nós imaginamos, e às vezes são eles que nos dirigem, inclusive na hora de botar comida no prato. Não é, porém, a abundância deste que dá sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste que provoca a secreção abundante das lágrimas. O que vai fazer uma pessoa chorar diante de uma situação emotiva? Ela vai chorar diante de uma situação emotiva de acordo com a sua sensibilidade, a sua suscetibilidade àquela causa, àquela ação. Que tem pessoas que são muito suscetíveis à música, choram facilmente diante de uma música, choram facilmente diante de um pequeno talento, mas são extremamente insensíveis diante de uma pessoa sofrendo. São paradoxos da mente humana que nós estamos aqui para nos educar. À medida que a gente entende que o problema está em nós e na forma que a gente reage a essa ou aquela situação, e aí a gente começa então a ver que nós temos que nos tratar. Como espírita, estudante da doutrina espírita, nós temos a obrigação de abrir o leque e ver que determinados parâmetros mentais que nós temos não é bom, não é agradável, e nós temos que tratar. A inveja, por exemplo, é perfeitamente tratável com ruta graveolens. Sob o império da sensibilidade, o organismo condiciona-se à disposição normal do espírito, do mesmo modo que se condiciona à disposição do glutão. A nossa sensibilidade tem que ser educada, condicionada para que a gente possa ter melhor qualidade de vida. Se nós nos deixarmos levar por determinadas emoções, por determinadas sensações, as coisas se complicam. Eu voltei aqui atrás, porque quando Kardec fala assim, que as nossas disposições morais mudam a qualidade do sangue, no capítulo 6 do livro No Mundo Maior, André Luiz descreve como que a AIDS é gerada. Se você olhar aí no YouTube, você coloca lá Gelson, tracinho, doenças autoimunes, tracinho, não tem o PL dessa vez, você vai encontrar o estudo que a gente faz sobre a doença autoimune. A doença autoimune é algo que nós temos que repensar muito, porque elas são geradas a partir de um conjunto de reações que nós carregamos em nosso íntimo. Então, cada um de nós tem um conjunto de reação que carregamos e que nos traz esse ou aquele problema.
Nesse caso no mundo maior, a menina tem alguns deslizes de comportamento e então ela começa a tomar certas atitudes que ela entra em choque de consciência e começa a gerar uma nuvem tóxica que, quando ela respira essa nuvem tóxica, contamina seu próprio sangue. Se a gente ler com bastante atenção, entendendo a homeopatia, nós vai entender que ele está falando da geração da AIDS, isso na década de 50 e poucos, nem era agora. Mas lá está bem explicado, a gente vai explicando para vocês entenderem toda a teoria, tanto da homeopatia quanto da medicina tradicional oriental. Sob o império da sensibilidade do organismo condiciona, essa sensibilidade nossa tem que ser educada, condicionada para o bem. Porque todas as vezes que a gente vê diante de determinadas situações, você tem que saber comer. Certa vez eu vi um grande orador e um grande professor de programação neurolinguística, que ele dizia que ele gostava muito de fritura, então ele chegava no balcão de refeição, ele enchia a boca d'água para comer fritura. Até que ele entendeu que comer fritura fazia mal para a saúde. E ele então começou a condicionar a sua mente a gostar de folhas, de frutas, de verduras. Então ele chega e fala assim, como é gostoso uma folha de rúcula, como é gostoso uma folha de alface. E ele foi trabalhando isso na mente dele, educando-se para alimentar-se bem. Por isso que eu disse no início, quando nós tomamos a homeopatia e quando nós tomamos as doses do néctar do Evangelho, nós começamos a nos melhorar, nós começamos a nos entender melhor e tomar atitudes mais compatíveis com a nossa necessidade de aperfeiçoamento. Nesse momento, a gente tem que se desintoxicar física e psiquicamente. Para nessa desintoxicação física e psíquica, fazer o bem é um grande passo, mas sem a homeopatia nós não resolvemos. E só a homeopatia sem a caridade também fica faltando uma perna. Então, esse estudo aqui a gente está focando, fazendo paralelo, homeopatia, espiritismo, como que eles nos mostram o caminho do nosso aperfeiçoamento, da nossa melhoria. Trabalhamos, pois, intimamente para sermos melhores. Diante dessa possibilidade, nós temos então que entender que o remédio vai nos ajudar a tomar consciência de determinadas coisas. Como nós falamos em comer folha e comer fritura, as pessoas que têm sintoma de briônia, eles não comem folha. E as pessoas que têm sintoma de quina não comem frutas. E essas pessoas adoram carne, adoram frituras. Porque tem pessoas que não comem carne. E falam, mas como que não come carne e ele vai ser briônia? Ele pode ser quina. Come folha, mas não come fruta. Come fruta, mas não come folha. Então, não comer carne não vai eliminar a pessoa de ser quina ou de ser briônia. Então, o briônia não come folha e o quina não come fruta. Quando a pessoa toma esses remédios, ela se predispõe a se alimentar melhor, ingerindo esses alimentos. Mas é importante que a gente entenda que, paralelamente ao tratamento com os remédios, tem que existir o tratamento espiritual, o tratamento de autoevangelização. E a desobsessão, quando você frequenta uma reunião pública com bons sentimentos e tem bons oradores fazendo estudo, a casa bem estruturada, às vezes o orador naquele dia não é bom, mas a casa tem boa estrutura, você está passando por um processo de desobsessão, esclarecendo as suas companhias espirituais. O autor escreveu Cesse Approprié, página 93, da quarta edição de Paris, 1869. A falta, na época, de um verbo mais específico, a perfeita tradução da ideia. Nota da editora FEB. Então, onde está aquele ali? Organismo acondicionar-se. Aí lá estava apropriar-se. Então, acondicionar-se aos novos necessidades, à sua real necessidade. Tudo é condicionamento. Seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve encaminhar-se para estimular o temperamento bilioso, do que resulta não ser um homem colérico por bilioso, mas bilioso por colérico. O mesmo se dá em relação a todas as outras disposições instintivas. A questão do homem colérico e bilioso é um conceito que é sanguíneo, bilioso e linfático, se não me engano, são esses três conceitos. Toda pessoa que tem muita raiva, muita tensão nervosa, elas são contaminadas, entre aspas, por estricnina. Então, a homeopatia da estricnina, chama Nus Vomica, vai tratá-los. Então, sempre que a gente usar Nus Vomica, nós estaremos nos acalmando, nos serenando. Mas também tem o mercúrio, que quando está muito contaminado por mercúrio, esse contaminado, entenda-se,
homeopaticamente falando, a pessoa fica muito irascível, se irrita com facilidade. E não é bom brincar com eles. Assim também o Staphysagra pode ser uma pessoa muito irascível, que tem que ter cuidado. Agora, é importante nós entendermos o seguinte: existem determinadas ações que nós tomamos que a homeopatia vai ajudar a gente a se acalmar. Agora, ser educado é um exercício íntimo. Embora, quando as pessoas se tratam melhor, se desintoxiquem melhor, elas também ficam mais calmas, ficam mais serenas, ficam mais receptivas. As nossas disposições instintivas têm que ser bem identificadas. A maioria delas podem ser amenizadas com homeopatia, com floral. Mas a nossa essência, mudar a nossa essência mesmo, é conscientização de praticar o Evangelho. E todas as vezes que nós conseguimos praticar o Evangelho, que nós conseguimos tomar determinadas ações, nós vamos nos modificando, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos melhorando. Um espírito indolente, fraco, deixará o organismo em estado de atonia relativa ao seu caráter, ao passo que, ativo e enérgico, dará ao sangue, como aos nervos, qualidades perfeitamente opostas. Isso é real? Agora, não é o espírito que está fraco. Ele tem um conjunto de intoxicações que precedem, às vezes, essa reencarnação, que o deixa prostrado. Essa questão de indolência muito grande do espírito, de desleixo, pode levar ao desenvolvimento de um câncer. Assim também como a pessoa ser muito ativa, pode se desgastar demais e levar ao desenvolvimento de um câncer. Nós temos que buscar o meio termo. As pessoas mais indolentes que nós temos na matéria médica são os grafites. As pessoas que precisam tomar grafite para serem mais ativas. Mas, dependendo da situação, nós temos que pensar no arsênico e no cônio. E as pessoas muito ativas, nós temos que pensar em ferro metálico, nus vômica e ferro. Nus vômica, ferro metálico e cônio. Então, são remédios que vão fazer com que a pessoa vai ajustando a sua personalidade, dosando a sua energia. E o Apis mellifera também são pessoas que têm uma disposição enorme de fazer pelos outros. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que, não raro, vemos graves desordens orgânicas sobreviverem a violentas comoções morais. A violentas comoções morais. Na homeopatia, isso é deixado bem claro, que se você tem algumas reações mentais tempestivas, você vai estar criando o adoecimento físico. Não vai ser no estalar de dedo, mas pode ser no estalar de dedo. Depende da pessoa. Mas ele vai se adoecer a partir daquelas reações violentas. Então, as nossas reações têm que ser educadas, asserenadas, para que venhamos a agir de forma natural, branda, para que não venhamos a criar problemas maiores e distúrbios maiores lá na frente. A expressão vulgar, a emoção transtornou-lhe o sangue, não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor. Ora, o que poderia transtornar o sangue, senão as disposições morais do espírito? O parágrafo 212 do Organon fecha todo o assunto. Para que o remédio possa curar, ele tem que mudar a modo de pensar, de sentir, de agir. Ou seja, todas as vezes que nós indicamos um remédio para alguém, homeopático, de acordo com as suas características mentais, emocionais, éticas e morais, e dentro do seu comportamento, claro, ele vai começar a se modificar. E às vezes o mal físico desaparece instantaneamente ou muito rapidamente. É incrível. Por isso que nós temos que prestar bastante atenção no sintoma mental, principalmente o sintoma mental, e o remédio homeopático. E, às vezes, uma dose resolve todo o problema, quando o problema é recente. Se o problema for mais antigo, aí tem que fazer todo um processo de desintoxicação muito mais demorado. Lembrando que nós nos intoxicamos fisicamente e psiquicamente. Fisicamente, quando ingerimos uma substância que nos faz mal. Energeticamente, quando os nossos sentimentos ficam atabalhoados e nós começamos a nos intoxicar por aquele sentimento. Por exemplo, você bota um monte de dente de ouro na boca, cordão de ouro, manuseia ouro, vai ficar com um sentimento de ouro, vai ficar com sintomas relativos à pessoa intoxicada por ouro. Está sempre rindo de coisas triviais,
e ideias de suicídio. Nunca vai falar que queria suicidar, mas suicida no estalar de dedo. Da mesma forma, quando a pessoa sente que perdeu o brilho, quando ela sente que não é mais aquilo que ela era muito rico, ficou muito pobre, tinha uma vida familiar estável, perdeu a vida familiar estável, não tem perspectiva de vida, então ele se intoxica pelo ouro de forma psiquicamente. Ele sente que perdeu o brilho, ele vai começar a ter as mesmas reações, rir de coisas triviais e pensar em suicídio. Nunca vai falar, ele vai fazer. Então as pessoas que riem muito facilmente de coisas sérias, você fala, aconteceu um acidente, ele, foi mesmo? Essa pessoa é uma pessoa que a gente tem que ter cuidado. Logicamente que tem outros meandros que levam a pessoa ao suicídio. Cada um tem suas particularidades. O nato sulfúrico, a pessoa lembra de uma vida que ele suicidou, ele tem uma compulsão enorme por suicidar da mesma forma. A calcária sulfúrica é outro remédio que leva a pessoa também a ter tendências suicidas. E bem fortes, bem quase incontroláveis. Esses três são muito propícios a suicidar. Pessoas contaminadas ou com sintomas de auro metálico, calcária sulfúrica e nato sulfúrico, eles têm propensão ao suicídio. Outros remédios, como pulsatila, tuia, chegam à tentativa de suicídio, mas sempre tentam de forma que não vai dar certo. De forma que eles vão tomar as ações desproporcionais, mas vai ficar sempre uma marcazinha assim, mas ele vai conseguir ser socorrido, vai conseguir ser ajudado. E são os que mais tentam suicídio. Pulsatila e tuia. Tem outros, mas esses aí tentam muito. Pode admitir-se, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito e que é a causa e não o efeito. Tudo bem, essa é a natureza do espírito. É causado por ele mesmo gerando aquilo ali. Certo? Tudo bem. Em condições normais, você tem um espírito extremamente briguento, turrão, pela natureza dele. Mas exatamente essa natureza dele que vai ser o sintoma-chave para se indicar o remédio. Um turrão briguento, se ele tomar epassulfo, ele vai tentar se acalmar. Uma pessoa extremamente tensa, agressiva, mal educada, às vezes vai ser arsênico, às vezes vai ser nusômica. Cada um tem a sua característica, que são muitos sintomas, a gente está falando da agressividade, está indicando para 2, que vão ser encaixados. Agora, se a pessoa está muito nervosa, ficando nervosa à toa, e se escuta barulho de água escorrendo, dá vontade de fazer xixi, o remédio é zinco. Ou seja, sempre tem alguma coisa que vai nos ajudar a nos melhorarmos, a nos aperfeiçoarmos. Por isso, nós podemos entender que a homeopatia nos leva a vencermos certas dificuldades que nos alivia e evita até mesmo de cairmos em situações de ter que pagar no mundo espiritual ou em outra encarnação. Eu costumo dizer que todas as pessoas que fazem o tratamento homeopático da drenagem, eles vão poder, que não poderiam mais ficar na Terra, que não teriam mais condições de ficar devido aos seus temperamentos e suas intoxicações, eles vão poder ficar e eles vão se modificar muitíssimo. Por isso, é importante entender esse temperamento como condições que a pessoa apresenta para se tratar. Se ele trouxe isso de outras vidas, vai levar mais tempo para se educar. Mas se ele está intoxicado hoje, fica mais fácil dele se tratar. Essa questão da irritabilidade é muito séria. Nós temos um amigo que, se ele tomar sorvete, quanto mais coisa química tiver no sorvete, mais briguento ele fica. E uma outra pessoa que, se tomar sorvete ou chantilly, vale para os dois, a pressão da pessoa vai lá para cima. A pessoa fica com a pressão altíssima e aquele olho assim de acerta a conta contigo, né? Ou seja, a pessoa fica enfurecida internamente, embora não expresse, mas ela fica enfurecida. Não pode usar aquelas substâncias. Então, cada um de nós vai ter uma suscetibilidade, uma sensibilidade. Nós temos que prestar atenção nisso, porque muitas das vezes a gente acha que é doença, mas nós estamos nos intoxicando. Nós já entrevistamos uma pessoa que ela tinha o intestino hiperpreso. Chegava a ficar mais de 10 dias com o intestino preso. E um dia, eu cheguei e falei assim, mas eu já te perguntei sobre botar limão com tomate, limão na salada de tomate? Ela falou assim, eu não coloco limão na salada de tomate. Eu bato suco de limão com tomate, já faz muitos anos. E aí é que nós temos que ter a noção da medicina chinesa. Um canal
do rim, não é ligado com o canal do intestino grosso, porque o canal do intestino grosso é ligado com o do pulmão. Mas eles têm uma influência muito grande um no outro. Vamos falar assim de uma forma didática. Quando você prejudica o rim, o seu intestino grosso não vai funcionar bem, porque o rim vai roubar a água do intestino grosso. Ao invés dele pegar a água que sobra, ele vai pegar a água que ele precisa também e seca as fezes. Então tem que tratar o rim. E limão com tomate pode necrosar um rim. Você pode perder as funções renais por causa de comer tomate com limão. Ah, mas só bota umas gotinhas. Vai danificar teu rim. Quanto maior a sua predisposição a ter o rim prejudicado, mais vai prejudicar. E com isso, a pessoa conseguiu melhorar-se muito. Inclusive, o intestino dela não fica mais que 3 dias preso. Só corrigindo este fato. Isso quando fica preso, tá? Não é sempre que fica. Por isso que nós temos que observar que determinadas predisposições, quando a pessoa está com o intestino preso, a gente fala assim, uma pessoa enfesada, briguenta, mas é uma pessoa tão meiguinha, tão dócil. E nós dizemos, em parte, porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral, tais como quando em estado mórbido ou anormal, é determinado por causas externas, acidental, independente do espírito, como sejam a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos, uma doença passageira, etc. Agora, o defeito físico congênito está relacionado com a sífilis, com a heredocífilis no caso, com a sífilis hereditária. Ou o espírito teve sífilis na encarnação anterior, ou os pais tiveram e curaram sem tratá-la homeopaticamente. E essa questão, para quem não tem entendimento da homeopatia, é muito complicado. Mas a sífilis, sem ser tratada homeopaticamente, ela deixa sequelas passáveis aos filhos, que vai, na maioria das vezes vai repercutir em déficit de atenção, tensão nervosa extrema e má formação, principalmente óssea e dentária. Tem criança que nasce o dente no céu da boca em vez de nascer na posição certa. Tamanha o luetismo, ou é do espírito que reencarnou, ou é dos pais que tiveram sífilis. E ele fala que a temperatura muda as nossas disposições, no caso o clima, mais as doenças passageiras. Nós só temos doença passageira se o nosso campo mental for propício a adquirir aquela doença, porque a doença só nos atinge devido aos padrões mentais estabelecidos. Se você toma beladona, você não pega escarlatina. E também não vai pegar mononucleose se tomar arsênico. Se tomar fósforo, não vai gripar, nem vai ter tuberculose, nem pneumonia. Então são sintomas, tudo isso são remédios da homeopatia. Né? Eu vou comer um palito de fósforo para não gripar. Vai ficar doente, vai se intoxicar com fósforo e vai te fazer mal. Entendeu? Então o processo de tratamento é que vai fazer com que a pessoa melhore. Mas essa disposição moral está, evidentemente, influenciando o resto. Porque a gente não vai ficar doente sem ter uma predisposição moral compatível com aquela doença. Ou seja, se a gente não tiver um padrão mental e emocional compatível com aquela doença. Um padrão mental e emocional vai, na somatória deles, mais algumas tendências, vai dar as nossas ações morais no dia a dia. O moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações. Eu quero voltar aqui que tem um detalhe a mais. Nesse detalhe aqui, quando o físico influi evidentemente sobre o moral, se nós nos intoxicarmos por determinadas substâncias, nós vamos ter aquelas predisposições. Se a pessoa fica comendo mel todo dia, usando própolis sempre, ele vai ter uma série de predisposições inerentes ao apis mellifera, que não são tão boas. É necessário, então, agirmos com prudência, entendendo, e os efeitos são causados na pessoa, o efeito A, aquele que está descrito na matéria médica, e o efeito B, é aquele que a gente chama de 180 graus, que é o contrário daquele que está na matéria médica. Então, a pessoa contaminada pelo mel de abelha, pelo veneno de abelha, ela vai ter uma grande disposição a fazer sexo. Por outro lado, ela pode ter total indisposição a fazer sexo. E aí compete ao terapeuta discernir ali na hora, pegando outros sintomas importantes para que entenda isso. Então, se nós nos intoxicarmos por determinadas substâncias, vai ter consequências. Se não fosse assim, alguns remédios não fariam efeito na pessoa.
Então, o moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Excusar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar à responsabilidade. Aqui nós vamos dizer o seguinte: você está lá tranquilo, uma pessoa tem sintoma de petróleo. Ele está lá tranquilo, batendo papo, fazendo o serviço dele, já é bastante preguiçoso também, está lá fazendo o serviço dele. Aí ele toma uma cachaçinha, 2 cachaçinhas. De acordo com a suscetibilidade dele ao álcool, ele vai começar a ficar agressivo, valentão, brigão e às vezes com força muito aumentada de provocar grandes transtornos onde ele estiver. Isso é importante nós entendermos para ver que determinadas intoxicações levam a pessoa a perder o sentido totalmente da vida, da realidade. E ele vai agir de forma agressiva, vai agir de forma violenta por não saber discernir as situações. E nesse caso, então, ele pode excusar-se da responsabilidade do fato? Pode ser um fator atenuante, mas não vai ser um fator determinante para dizer, olha, você está livre de todas as suas penas, de todos os seus problemas, porque você está intoxicado por essa substância. É necessário, então, tomarmos bastante prudência para não agirmos de forma a achar que tudo é de um jeito, tudo é de outro. Não. Tudo tem seu fator de predisposição. A pessoa tem que saber se vigiar, tem que saber se policiar, senão não faz sentido as leis. Mas eu quero dizer que determinadas substâncias químicas, seja ela o que for, altera radicalmente o nosso pensamento, a nossa disposição. Assim como a cachaça deixa uma pessoa extremamente agressiva, ele pode deixar uma pessoa em condição de não conseguir dirigir. Portanto, a lei hoje é muito rígida com a questão do álcool e volante. E a carne é fraca, então? Ou o espírito é fraco? Nós não podemos separar o espírito do corpo e o corpo do espírito. A gente tenta separar didaticamente, mas corpo e espírito estão entrelaçados dentro do mesmo processo, fazendo-nos entender que devemos agir dessa ou daquela forma na construção do nosso mundo íntimo. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. Na realidade, nós podemos dizer que determinadas pessoas podem ser intoxicadas por certas substâncias que não vai alterar em nada a vida delas. Quem já leu o livro Maria de Nazaré viu que eles davam veneno para Maria e ela não se intoxicava, não envenenava ela. Mas nós não somos Maria de Nazaré. Nós somos réis espíritos encarnados em condições, na maioria das vezes, expiatórias ou provacional. Não vamos brincar com certas substâncias. Mas é importante nós entendermos que a ação das substâncias do nosso organismo pode, inclusive, nos matar. Pode engordar alguns e emagrecer outros, de acordo com a suscetibilidade de cada um. Antes de acharmos se a carne é fraca ou se o espírito é fraco, nós temos que ver que certas intoxicações levam a pessoa a ter certas predisposições violentas ou tendenciosas. Se a pessoa usa alguma substância estimulante, ela vai ficar elétrica, vai ficar ativa. Se ela usa substância calmante, ela vai ficar prostrada. Então, as pessoas que tomam chamados remédios de nervo, elas tomam aqueles remédios e morgam. Não é isso? E algumas pessoas tomam o chamado ribite e fica ligadão, mas fica tão ligadão que não vê a estrada, cai no buraco. E é isso que nós temos que prestar atenção. As substâncias físicas interferem em nosso organismo segundo aquele órgão de eleição, segundo o seu tropismo. Tropismo é a tendência de uma substância a agir em um órgão. Se ataca o fígado, vai produzir ou insônia ou sono, de acordo com a pessoa, de acordo com aquelas predisposições que a pessoa tem e com a segunda reação secundária no organismo da pessoa. O que inverte questão deixando aqueles a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Muitos atos podem ser evitados simplesmente pela educação.
Mas até mesmo para você alcançar a educação de determinadas pessoas, você tem que tratar-lhes o luetismo e a psicose para pelo menos prestar atenção e memorizar o que você está falando. Porque a psicose e o luetismo, a psicose você não absorve o que a pessoa fala naquele momento. Ela só tem memória antiga. E o luetismo deixa a pessoa tensa, toda elétrica. Então, o conjugar das duas faz com que muitas crianças não aprendam. Ao tratar a psicose e o luetismo, para tratar a psicose e o luetismo, tem que tratar o tuberculinismo primeiro. A criança começa, então, a ter melhor concentração, a ter melhor retenção do aprendizado. Entendendo isso, fica muito mais fácil de lidarmos com as crianças e tratarmos as crianças. Por isso, não podemos dizer a carne é fraca ou o espírito é fraco. A interação corpo-espírito vai ser diferente de acordo com as intoxicações que tiver no corpo. E quando a gente fala sobre bióforo, que está lá no livro Evolução em Dois Mundos, e nós temos também, se colocar Gelson, tracinho bióforo, tracinho, vai aparecer lá o estudo que a gente faz sobre o bióforo, explicando que o bióforo é uma célula, que ela não é física nem é psíquica, ela é um intermediário. A gente costuma falar que ela é interface. Sabe aquele aparelhinho que você liga o fiozinho do computador ou bota a Wi-Fi para chegar até o computador? Aquele ali é a interface entre o provedor e o seu computador. Então, sem aquele aparelhinho, você não tem internet. Ah, mas e o celular? O celular já tem um Wi-Fi interno. Então, ele já tem a interface interna. Essa interface, essa célula do bióforo, ela vai dando para nós as características nossas segundo o que nós ingerimos e segundo o que nós pensamos. O que nós pensamos, via bióforo, contamina o sangue. O que nós comemos, via sangue, via bióforo, contamina o espírito. Temos que entender que somos processos interligados, corpo e espírito, que vai funcionar desta forma. Não tem como nós modificarmos isso. Somos subordinados às leis divinas, mas temos que ter muito cuidado com o nosso corpo físico, assim como temos que ter muito cuidado com o nosso corpo espiritual. Se você é médium e toma uma cachaça, você vai saber o efeito dela rapidinho, porque é o tipo de espírito que você vai perder o controle do que você fala, do que você faz, vai tomar atitudes insanas, vai tomar uma série de atitudes perigosas. Ah, mas eu sou médium e bebo, não acontece nada comigo. Tudo bem. Outros não podem beber. Agora, você bebe e não acontece nada com você, mas por que não pode dirigir se beber? Porque altera o seu mental. Então, certas substâncias químicas alteram o nosso mental. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime à obra material o cunho de seu gênio. Libertado dos instintos da bestialidade, elabora um corpo que não é mais um tirano da sua aspiração para a espiritualidade do seu ser. É quando o homem passa a comer para viver e não vive mais para comer. Toda essa questão, se fosse uma coisa tão fixa, nós não cresceríamos, não existiria evolução. Logicamente que cada artista tem seu DNA na tela. Então, se a poesia de determinados escritores, os críticos leem e falam assim, isso aqui é de fulano, isso aqui é de Beltrano. Assim, quando a gente lê as obras de Kardec, que ele escreveu, e lê as obras de Aristóteles, que Aristóteles escreveu, são muito parecidas. Ou seja, há uma evidência que seja o mesmo espírito. Até porque Sócrates então passaram mensagem, Aristóteles não passou. Por que ele não passaria? E por que em momento nenhum Kardec cita Aristóteles, se ele cita outros filósofos da antiguidade? E se os três eram tão interligados, por que ele cita dois e não cita o outro? São reflexões que nós temos que fazer. Bom, essas tendências são as tendências íncitas do espírito. Mas o processo de educação vai fazer a diferença. E o processo de desintoxicação também vai fazer a diferença. À medida que nós vamos procurar desintoxicar nosso espírito, à medida que nós vamos entender a necessidade de nos desintoxicar, nós vamos começar então a nos melhorarmos, a nos fazermos melhores. E ao nos melhorarmos e fazermos melhores, nós estaremos então construindo um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade. O ato de comer muito ou de comer pouco, nós vamos ver em variadas situações. Tem pessoas que comem muito e não engordam, trabalham muito, fazem muito exercício. Tem pessoas que comem pouco e engordam mesmo fazendo muito exercício. E eu fiz uma observação no ambiente que eu trabalhava, que eram mais de 100 pessoas comendo ali junto.
Aqueles que mastigavam bem a comida engordavam menos. Aqueles que mastigavam pouco a comida engordavam mais. Então, quanto mais você mastigar a comida, menos tendência você vai ter para engordar e você pode comer muito. O problema é você educar a mastigar bem a comida. E se você mastiga bem a comida, você não precisa comer muito. Essa educação do comer é fundamental para sobreviver com saúde. Assim, tem remédios que são glutões, os remédios psódicos são muito glutões, e os remédios fosfóricos, eles comem muito e não engordam. A responsabilidade moral dos atos da vida fica, portanto, intacta, mas a razão nos diz que as consequências dessas responsabilidades devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Assim, quanto mais esclarecido for este, menos desculpável se torna, uma vez que, com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Construindo essa ideia do bom, do mal, do justo e do injusto, nós vamos começar a ver que nós vamos nos melhorando. Mas nós nos tratamos com homeopatia, nós tratamos outras pessoas com homeopatia que relataram para nós. E o relato é sempre, hoje sou uma pessoa diferente. Então, as intoxicações levam a pessoa a passar por alterações no seu intelecto, por conseguinte, nas suas disposições éticas, morais, nas suas relações sociais, nos seus medos. Os medos, principalmente, podem ser tratados com homeopatia ou com floral, de acordo com o tipo de medo que a pessoa apresenta. E nós podemos, com isso, nos ajudar a melhorar, a evoluir melhor. Entendendo assim, nós vamos ver que nós vamos estar cada vez mais nos aperfeiçoando, porque aqui ele deixa claro que muitas das vezes um se compromete perante o outro. Nós podemos acusar a estrutura física quando ela está muito intoxicada, mas podemos também observar para a estrutura espiritual quando ela está muito desarmonizada. O que nós precisamos fazer é centrar a nossa atenção no entendimento de que corpo e espírito são um só instrumento e eles se interferem mutuamente um no outro. Tudo que passarmos diferente disso não vai bater com a realidade transcendente daquilo que a gente aprende com a doutrina espírita e com a homeopatia. O evangelizar só não vai mudar tanto, porque as nossas disposições físicas, pelas devidas intoxicações, vão nos amarrar em determinados padrões que serão necessários tratamentos para serem recuperados. Esta lei explica o insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, todo o esforço para modificá-lo se nulifica ante as disposições morais do espírito, opondo-lhe uma resistência inconsciente que neutraliza a ação terapêutica. Por conseguinte, sobre a causa primordial é que se deve atuar. A maioria das doenças são incuráveis, as chamadas doenças crônicas, certo? Mas, quando você indica a homeopatia corretamente, elas desaparecerão. A infecção de garganta, se tratarmos o luetismo, ela desaparece. As infecções, a sinusite, se tratarmos o tuberculinismo, o luetismo e a psicose, ela desaparece. E as bronquites e a asma, se nós tratarmos o tuberculinismo, ela desaparece. Então, as doenças são causadas por intoxicações físicas e psíquicas. E a homeopatia, como ela age na estrutura perispiritual, ela desintoxica primeiro o perispírito, os corpos sutis, e depois ela vai desintoxicar o corpo físico. Entendendo desse modo, nós vamos ver que nós podemos nos melhorar, nos adaptar a uma condição melhor de saúde, nos tratando devidamente e nos medificando devidamente. O importante é entender que, à medida que a gente vai se desintoxicando das nossas estruturas psíquicas, nós vamos mudando o nosso temperamento, nós vamos mudando as nossas disposições éticas e morais, e nós vamos então adquirindo mais saúde, mais compreensão da vida, mais capacidade de agir. Por isso, temos que atuar sempre no padrão mental, conforme o parágrafo 212 do Organon. Agora, há casos, por exemplo, pedra nos rins, pedra na vesícula. Você tem que dar o remédio apropriado a esse ali, sem muitas perguntas. Uma sepsemia vai ter que tomar o pirogênio, o arsênico, sempre remédios homeopáticos. Mas, tanto numa quanto na outra, vai estar presente vários sintomas que a pessoa vai poder relatar dentro daqueles padrões. Inclusive, a sepsemia que a arnica trata e que o estramônio trata é diferente da sepsemia que o arsênico, o naja e o pirogênio trata. Embora o pirogênio é universal no caso de sepsemia, porque ele trata podridão, inflamações severas, e por isso ele vai cortar uma sepsemia muito rapidamente.
Daí, se puderdes, dar coragem ao poltrão, e vereis para logo cessados os efeitos fisiológicos do medo. Isso prova, ainda uma vez, a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a influência espiritual sobre o organismo. Essa arte de curar aqui fica evidente que quem passou a mensagem foi o Hahnemann, que ele que citava sempre a arte de curar. Dar energia a alguém que está sem energia, se a gente trata o tuberculinismo de uma pessoa, ela vai ficar cheia de energia. Com tanta energia que a gente tem que tratar o luetismo para ela se equilibrar, não ficar extremamente ansiosa. Esse binômio luetismo-tuberculinismo tem que ser bem entendido, bem tratado, bem trabalhado, para que a pessoa possa desenvolver a sua saúde, para que a pessoa possa se melhorar. Bom, entendemos aqui, em parte, aquilo que Hahnemann fala no parágrafo 212 do Organon da Arte de Curar. Vamos vê-lo? A primeira lei da homeopatia: o remédio deve ser indicado de acordo com a similitude com os sintomas mento-emocionais. E aí, o parágrafo 18, 27, 154, 155, 212 e vários outros, praticamente todo o Organon vai estar mostrando para nós a necessidade de indicarmos o remédio de acordo com os sintomas mentais e emocionais. Vamos lá. O criador das potências curativas levou em consideração de maneira notável o elemento principal de todas as doenças, o estado mental e emocional alterado, isto é, o que levou a modificar o seu comportamento e suas disposições física e moral. É importante entender assim, que entendendo isso nós vamos entender como funciona a lei de cura, como funciona o processo de tratamento e de restituição da saúde. Pois toda substância de caráter e força curativa que existe no mundo altera de modo evidente e significativo o estado moral, comportamental, mental e emocional do indivíduo com a saúde estável, que a experimente ou a use. Só vai ser curado se o remédio conseguir alterar o estado moral, comportamental, mental, emocional do indivíduo. Portanto, vai mudar a postura psicológica dele, vai mudar as reações dele frente à vida. Sendo importante observar que, na verdade, existe uma maneira diferente de agir para cada remédio, bem como diferentes formas de reagir ao remédio em cada pessoa. Entendendo isso, nós vamos começar a entender que como se dá o tratamento, como se dá as nossas necessidades de aperfeiçoamento e de melhoria. Isso você pode encontrar no livro Organon da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann, o nosso, que é comentado, que vai vir depois os comentários sobre o parágrafo para deixar mais claro para você o entendimento. Então, o estado mental e emocional alterado define os estados de disposição e de comportamento físico e moral apresentado pela pessoa, e é dessa forma que nós vamos indicar o remédio para restabelecer a saúde. E como a homeopatia é um remédio energético e natural, que age nas causas sutis do adoecimento, nos corpos sutis, ela vai fazer um tratamento espiritual e a pessoa vai se melhorar naquilo que é o seu problema apresentado ali no momento. Para ela melhorar os sentimentos, ela tem que se evangelizar. Só o evangelho nos dá a noção de como agir diante de várias situações adversas. Assim, compreendemos que corpo e espírito são um conjugado de forças. Um interfere no outro, o outro interfere no um. E compete-nos, nós como seres humanos, entender esse processo e procurar nos corrigir, nos educar e nos tratar. E a homeopatia, além do passe, da agrofrutificada e principalmente das reuniões de desobsessão, são o caminho para nós nos melhorarmos mais. A desobsessão tira-nos um fator predisponente da maioria das doenças, que é a ação do espírito doente sobre a nossa estrutura psíquica. Sim, muitas das vezes nós nos adoecemos devido à ação de determinados espíritos para nos fazer doente. Lembrando que a consciência, conforme está lá no questão 621 do Livro dos Espíritos, 618 do Livro dos Espíritos, 621 a resposta de Jesus, 618 na consciência está escrita as leis divinas, e a nossa consciência vai nos cobrar onde quer que estivermos nessa vida ou em outra, e nós teremos que reparar nossos erros e as consequências dos nossos atos. Prestemos bem atenção em cada uma das nossas atitudes, procuremos evangelizar nossos sentimentos, procuremos agir de forma a sermos melhores. E saibamos que a doutrina espírita nos dá várias ferramentas para nos melhorarmos, e a homeopatia vem como suplemento, como um complemento dessas ferramentas maravilhosas para nós nos aperfeiçoarmos. Conforme está na Revista Espírita também, quando Kardec pergunta para o Dr. Mu o que ele achava da homeopatia, e ele responde simplesmente que a homeopatia é uma das teorias dos fluidos que ajudará a humanidade
a evoluir mais rápido. Veremos. Importante notar que Kardec tinha uma grande preocupação em sondar os espíritos que já tinham trabalhado em algum ramo sobre algumas situações. Principalmente aquilo que se debatia na época, qualquer tipo de assunto diferente. E a curiosidade dele, logicamente, uma curiosidade saudável, inteligente, ele evoca o espírito do Dr. Moore. Dr. Moore foi um médico homeopata francês que levou a homeopatia para várias partes do mundo. Ele morre no Egito. Então, ele pergunta para ele, está na Revista Espírita de 1858, na página 463, depende da edição, né? Considerando-se que em vida ereis homeopata, que pensais agora da homeopatia? Depois que ele desencarna, o que ele pensa da homeopatia? Engraçado que ele não perguntou para o Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, que era foi um dos mentores da doutrina espírita. Tem várias mensagens que é do Hahnemann, conforme aquela que nós estávamos lendo, a arte, quando ele falou a arte de curar, está ali o DNA do Hahnemann. Inclusive, a forma do Hahnemann fazer aquele jogo de palavra, mostrar é o espírito, é o corpo, é o espírito, é o corpo, para a gente tentar entender, porque eu entendo que na época ele tinha grande dificuldade de passar as informações para o médium, porque são muitas informações e ele pensava extremamente rápido, ele conseguia perceber certas coisas e o médium não vai acompanhar, ficou a posteridade sem a gente entender. No livro que está aqui, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, você vai encontrar 345 páginas mostrando que as nossas doenças estão nos corpos sutis e precisam ser tratados os corpos sutis, mas tudo só vai fazer o efeito conforme nós esperamos se nós nos evangelizarmos. O outro livrinho que está ali são Reflexões com Jesus e um conjunto de orações. Então vamos lá. A homeopatia é o começo da descoberta dos fluidos latentes, faceão, muitas outras, igualmente preciosas, formando um todo harmônico que conduzirá vosso globo à perfeição. Para nós nos tornarmos perfeitos, nós precisamos de homeopatia. E, inclusive, um detalhe muito importante, o médium desequilibrado ele precisa de tomar estramônio, o médium que pensa muito em sexo ele precisa tomar iossiamos, o médium muito agressivo precisa tomar beladona, ou mandrágora, ou eleboras, de acordo com algumas características. Entendendo isso, o terapeuta entendendo que o outro é médium, que ele precisa de se equilibrar, e o médium sabendo que ele tem um desequilíbrio na área A, B ou C, ele vai procurar o devido tratamento. Outra substância que não tem a ver com a mediunidade, mas interfere muito na área sexual da pessoa é a bezetacil, que é tratada na homeopatia, de sua desintoxicação, com benzoic ácido. Então, a homeopatia é o começo da descoberta. Lá na época do Hahnemann, ele deu o primeiro passo. Compete-nos a desenvolver e continuar estudando para chegarmos a conclusões maiores. Hoje existe a epigenética, que vai confirmar tudo que Hahnemann falou e mais um pouco. Vamos ver o que Kardec diz a respeito do perispírito, no capítulo 1 da segunda parte, no item 54. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, priva de uma das causas incessante de ação. Não cabe aqui, porém, um exame desta questão. Somente faremos notar que, no conhecimento do perispírito, está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta de observações que teremos ocasiões de demonstrar. Então, ele está nos mostrando que o perispírito é uma realidade, que ele fez inúmeros estudos, inúmeras pesquisas para chegar a essa conclusão. Não simplesmente lançou uma hipótese. Por ora, e por nós não anteciparmos no tocante aos fatos de havermos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada de seu perispírito. Então, os corpos sutis, o perispírito, ele vai estar influenciando a vida da pessoa ad eterno, eternamente. E assim que nós vamos procurando entender o perispírito. Se você quer entender um pouco mais como que a gente fica doente, como que a gente pode se curar, está aqui o Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. E tem o Organon comentado também no nosso site Kardec e Espiritismo. Está lá nossos livros, você vai encontrar. E no CS Terapias também você vai encontrar. E a gente fecha então, lembrando que a homeopatia é o começo da descoberta dos fluidos latentes. Faziam muitas outras,
igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá vosso globo à perfeição. A hora que nós entendermos a homeopatia é a teoria dos fluidos latentes que atua no perispírito, que o perispírito intoxicado aqui adoece e que mantém as doenças, nós vamos entender que desintoxicando o perispírito, nós vamos ficar mais saudáveis. Logicamente, conforme vimos no decorrer do estudo, existem as obsessões, as influências espirituais, existem também as intoxicações físicas e químicas que nós precisamos de abordar e entender para podermos, assim, conquistarmos, ter mais saúde e termos mais discernimento frente àquilo que a vida nos traz. Qualquer falha em um desses fatores vai incorrer no aparecimento de um desequilíbrio que redundará no adoecimento e, com o tempo, no sinal físico que nós chamamos de doença. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, mantenhamos sintonia com os bons espíritos e possamos, então, trilhar melhores caminhos buscando a luz do amor. Se você quer subir até o topo dessa montanha e desfrutar de uma linda paisagem, de uma linda miragem, de uma linda visão, você tem que se esforçar muito para caminhar até lá. Da mesma forma, para você conseguir o seu processo evolutivo, você também terá que fazer um grande esforço de autoiluminação, de autodesobsessão, de autoesclarecimento, para que você possa discernir os caminhos que você segue para ir na direção da luz, para estar envolto na sensação e no sentimento de amor. Paz e luz, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, que as bênçãos e a misericórdia do Mestre esteja sempre nos envolvendo e fortalecendo, para que possamos crescer e nos aperfeiçoar na direção sempre do amor infinito. Paz e luz, e as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos corações.